Dia, boa tarde, boa noite, etc. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso período de revisão após o recesso. Muito feliz de estar aqui com todos vocês, após todo esse período aí de recesso, após esses dias que nós passamos aí em casa para descansar, e agora estamos de volta, tá bom? De volta para proporcionar mais um semestre maravilhoso, né? Na presença de vocês aí, vamos finalizar esse semestre com chave de ouro, né, pessoal? Então, muito feliz de estar aqui de volta com vocês, espero que vocês estejam ansiosos, animados, tá? Para também esse final de semestre aí, beleza? Então, vamos lá dar prosseguimento ao nosso assunto. Como eu disse para vocês na nossa última aula, na última aula agora, nós não teremos assunto novo essa semana. Teremos apenas um período de revisão, tá? De gramática, de gêneros e de produção textual, tá? Apenas um período de revisão, beleza? Então, antes de nós entrarmos nesse período de recesso, nós estávamos estudando acerca dos advérbios, tá? Nós vimos aí o que são os advérbios, qual é a sua função, para que servem os advérbios, os tipos de advérbios. Então, fizemos um estudo, né, um pequeno estudo acerca dos advérbios. E vamos dar uma pequena revisada nesse conteúdo. Vamos iniciar pela função do advérbio e em seguida a gente vai ver aí quais são as características de um advérbio. Como eu sempre falo aqui, pessoal, se você entender a função do advérbio e da palavra, você vai conseguir utilizá-lo facilmente. A questão é apenas você entender qual é a função do advérbio, tá bom? Então, a gente vai começar pela função do advérbio e, em seguida, a gente vai passar para os tipos de advérbios, tá? Permita primeiro colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Só um minutinho. Ok, pessoal? Então, nosso cabeçalho está aí. Vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então, primeiramente, vamos lá, advérbio. Qual é a definição de um advérbio? Qual é o conceito de advérbio? Advérbio, pessoal, como eu já expliquei para vocês, ele é caracterizado como uma classe gramatical. Tá? Ele é uma classe gramatical. Como assim uma classe gramatical, professor? Ele é uma palavra que exerce uma função no texto. Tá? E aí a gente vai entender qual é essa função exercida pelo advérbio. Beleza? Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Bem, o advérbio, pessoal, ele tem a função de modificar outras classes gramaticais. Isso mesmo. Ele serve para modificar outras classes gramaticais. Então, o advérbio
é uma palavra cuja função é modificar outras classes gramaticais. Quando a gente fala modificar, pessoal, a gente não quer dizer literalmente mudar, modificar. Não. A gente usa modificar em um outro sentido, tá? Nesse caso aqui, a gente está usando modificar, empregando o significado de modificar na seguinte questão: acrescentar um significado extra à classe gramatical. Tá bom? Eu vou explicar isso na prática para vocês e vocês vão entender melhor. Tá bom? Se bem que é uma revisão e vocês já sabem o que é isso aqui, né? Que a gente já estudou isso aqui em aula. Tá bom? Então, advérbio é uma palavra cuja função é modificar outras classes gramaticais. Quais essas classes gramaticais podem ser modificadas pelo advérbio? Nós podemos modificar aí o verbo, podemos modificar aí o advérbio e podemos modificar o adjetivo. Ou seja, ele pode acrescentar um significado ao verbo, ao adjetivo e até a ele mesmo. Isso mesmo, pessoal. O advérbio, ele pode agir sobre ele mesmo. Tá? É como se a ação do advérbio fosse para ele mesmo. Eu vou explicar isso melhor para vocês agora. Então, o advérbio é uma palavra cuja função é modificar outras classes gramaticais. Classes gramaticais que podem ser modificadas pelo advérbio. Verbo, advérbio e o adjetivo. Bom? Muito bem. Vamos lá agora continuar. Ok. Professor, quando o senhor fala modificar, qual é o sentido que o senhor quer aplicar aí nessa modificação? Presta atenção, pessoal. Quando a gente fala modificar, o que eu quero dizer é o seguinte: ele acrescenta um significado. Por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo do advérbio modificando um verbo, modificando um adjetivo e modificando um outro advérbio. Tá? Ó. Pronto, pessoal. Eu tenho aqui, tá? Pronto. Eu tenho aqui 3 frases, tá? 3 orações. E nessas 3 orações aí, pessoal, a gente tem 3 advérbios. 4 advérbios, na verdade, tá? A gente tem aqui o primeiro, que é muito. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O primeiro, que é muito. O segundo, que é rapidamente. O terceiro, que é lento. E o quarto, que é extremamente. Muito, rapidamente, extremamente e lento. No primeiro, pessoal, eu tenho um advérbio modificando um adjetivo. Olha, advérbio modificando um adjetivo. Deixa eu mudar a cor aqui da linha para ficar melhor para vocês visualizarem. Pronto. Advérbio modificando um adjetivo. Aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui embaixo, eu tenho um advérbio modificando um verbo.
Beleza? E aqui, no outro, eu tenho um advérbio modificando outro advérbio que está modificando um verbo. Pronto. Veja que complicação. Vamos por partes. Primeiro exemplo aqui. Ela é muito linda. Eu tenho um advérbio muito que está modificando o adjetivo linda. Tá? Ela é muito linda. Então, o advérbio muito, ele está intensificando, tá? O adjetivo linda. Ou seja, ele está modificando. Tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de um advérbio agindo sobre um adjetivo. Beleza? Segundo exemplo, eu tenho aqui o advérbio rapidamente agindo sobre agindo sobre o verbo correr. Nós corremos. Olha aqui, ó, rapidamente corremos, tá? Então o advérbio rapidamente ele está modificando, ele está agindo sobre o verbo correr, tá? E no próximo exemplo aqui eu tenho o advérbio extremamente que está modificando o advérbio lento, que por sua vez está modificando o verbo andar. Tá? Ou seja, um agindo sobre o outro. Então, quando eu digo que ele está modificando, é exatamente isso aí que eu quero dizer para vocês. Ele está agindo sobre outro, outra classe gramatical. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala que o advérbio está agindo sobre ele. Deu para entender, pessoal? Então, essa aí é a função dos advérbios. Elas servem para agir sobre outras classes gramaticais. E o interessante, como vocês acabaram de ver aí, é que ele pode agir sobre ele mesmo. Um advérbio pode modificar outros advérbios. Mas é claro que não são todos, né? Apenas alguns. Não são todos, são apenas alguns. Tá bom? Como a gente pode ver aqui. Ó. Então, é interessante o uso do advérbio, porque ele pode agir sobre várias outras classes gramaticais. Tá? Agora que vocês entenderam esse conceito de agir sobre alguma coisa, a gente vai estudar também a classificação dos advérbios, porque os advérbios eles podem ser classificados. Isso mesmo, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de modificação que ele realiza, tá, na frase. Bom, no caso, nas classes gramaticais. Dependendo do tipo de modificação realizada pelo advérbio, eles recebem uma classificação. Por exemplo, a gente tem advérbios de tempo, a gente tem advérbios de maneira, a gente tem advérbios de local, lugar, né? A gente tem advérbios de proporção, de intensidade. Temos vários tipos de advérbio. Tá bom? A gente precisa estudar cada classe, cada classificação adverbial aos poucos, porque são muitas classes. E cada um desses advérbios que eu citei aqui, eles se enquadram em uma dessas classificações gramaticais, tá bom? Então, até aqui a gente enfatizou apenas a função do advérbio, tá bom? A gente enfatizou apenas a função, beleza? E de que forma ele pode agir sobre outras palavras, beleza? A função e de que forma eles podem agir sobre outras palavras, beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a classificação dos advérbios. Só um minutinho. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, os advérbios, agora a gente vai estudar a classificação dos advérbios.
Ok, gente? Eu tenho que pausar aqui rapidinho. Então, vamos lá realizar agora a classificação dos advérbios, tá bom? Aqui. Classificação dos advérbios. Então, pessoal, veja só. Os advérbios, como eu falei para vocês, eles podem ser classificados de acordo com a sua função. Os advérbios são classificados Pronto. Então, os advérbios são classificados de acordo com a sua função. Alguns advérbios eles servem para indicar a maneira, eles indicam a maneira como algo é realizado, tá bom? Eles indicam a maneira como algo é realizado. Então, por exemplo, ela escolheu sua profissão sabiamente. Ela escolheu sua profissão sabiamente. Então, a gente vê aqui a presença de um advérbio, né, sabiamente. Presença de um advérbio. Esse advérbio sendo ele um advérbio de modo, de maneira, tá? Por quê? Porque ele indica como ela, no caso, vamos colocar aqui Maria, né? Maria escolheu sua profissão sabiamente. Então, ela indica aqui como Maria escolheu a sua profissão. Ela escolheu sua profissão sabiamente. Ou seja, de maneira sábia, de maneira sensata, tá? Maria escolheu sua profissão sabiamente. Tá bom? Então, aqui temos um advérbio de quê? Um advérbio de maneira. Tá? Um advérbio de modo. A forma como Maria escolheu a sua profissão. Ok, pessoal? Muito bem. Então, Maria escolheu sua profissão sabiamente, tá? Bom, vamos lá, continuando. Bom, vamos agora ver outro tipo de advérbio. A gente tem aqui João morou lá. Não, João vai trabalhar amanhã. Pronto. Temos aqui João vai trabalhar amanhã. Temos aqui um outro advérbio, amanhã. Sendo esse advérbio um advérbio de tempo, que indica quando alguma coisa aconteceu. Tá? O tempo quando a ação ocorreu. Então, João vai trabalhar amanhã é um advérbio de tempo. Beleza? Amanhã é um advérbio de tempo. Tá? Tudo bem. Bom, vamos ver outros exemplos agora. Caio é muito inteligente. Bom, Caio é muito inteligente. A gente tem aqui, Caio é muito inteligente. O advérbio aqui é o advérbio muito. Sendo este, pessoal, um advérbio de intensidade. Tá bom? É um advérbio de intensidade, que indica a intensidade de algo. Ou seja, o Caio, ele é muito inteligente, tá? Ele tem muita inteligência, portanto, é um advérbio de intensidade, tá? Então, muito aí é um advérbio de intensidade. Então, pessoal, como vocês estão percebendo, cada advérbio ele possui a sua classificação de acordo com o quê? De acordo com a função exercida naquela oração. Tá? De acordo com a função exercida naquela oração, ele vai ser classificado. Ok, pessoal? Como vocês estão vendo aí,
Não é uma classificação difícil, mas vocês vão precisar decorar as classificações de alguns advérbios, pois elas são extremamente necessárias, tá? Na hora de vocês realizarem aí utilizar os advérbios, tá bom? Agora vocês terão uma atividade. Nessa atividade, vocês terão que classificar os advérbios, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Classifique os advérbios abaixo. Pronto. Vocês vão classificar esses advérbios aí, tá bom? Eu vou dar 2 minutos para vocês classificarem-nos e em seguida eu vou realizar a correção com vocês, tá bom? 2 minutinhos aí. Pronto, pessoal, vamos lá. Temos aqui severamente, e a classificação de severamente é um advérbio de modo, um advérbio de maneira, tá? Rápido também é um advérbio de modo e um advérbio de maneira.
lentamente, modo e maneira também, tá? Extremamente, um advérbio de intensidade. Lá, um advérbio de local. Lugar. Alegremente é um advérbio de modo e maneira. Ok? Então, realizamos aí a classificação de cada um desses advérbios, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Por hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Já vimos muita coisa. Próxima aula a gente continua a nossa revisão, onde veremos aí as locuções adverbiais, tá bom? Ficará na próxima aula, devido ao nosso pouco tempo aqui, e já foi suficiente o conteúdo que nós vimos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês lá no Classroom. Então, pessoal, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Bom descanso para todos vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, gente, e até a próxima.